Olá, reditores, tudo bem? Então tá. O amor nem sempre é como imaginamos. Às vezes, ele nos surpreende, nos desafia e até nos destrói, mas também pode nos ensinar a sermos mais fortes. Hoje, você vai ouvir duas confissões reais, cruéis e emocionantes, que mostram como relacionamentos podem se transformar em labirintos de dor, escolhas difíceis e reviravoltas inesperadas. Na primeira história você vai conhecer a luta de uma mulher que descobriu a traição de uma forma chocante e precisou decidir até onde seu amor era capaz de ir. A segunda é sobre o pedido inesperado de um casamento aberto, que colocou tudo à prova e trouxe consequências que ninguém poderia prever. Prepare-se para se emocionar, refletir e entender que, no fim, o que importa é encontrar o caminho para a própria felicidade, mesmo quando tudo parece perdido. Se inscreva no canal agora mesmo. Ative o sininho de notificações para receber sempre confissões eletrizantes do Reddit. Vamos então a elas. Confissão 1. Meu marido me traiu com outra no nosso aniversário de casamento e eu não fiquei parada. Meu nome é Kendra. Tenho 33 anos e, por 8 anos da minha vida, fui casada com o Kaique, um homem que conheci ainda na faculdade. A gente se apaixonou rápido, casou cedo, e por muito tempo eu acreditei que ele era o meu para sempre. Eu confiava nele como nunca confiei em ninguém. Era o tipo de confiança cega, quase ingênua. E talvez seja por isso que a queda tenha doído tanto. O nosso aniversário de casamento era algo sagrado para mim. Todo ano, eu me esforçava ao máximo para tornar aquele dia especial. Kaique, por outro lado, sempre dizia que não ligava muito para essas datas, o que me entristecia um pouco, mas nunca me impediu de comemorar. Esse ano seria o nosso 8º aniversário. Eu planejei um jantar íntimo em casa, com tudo o que ele mais gostava, vinho chileno, música instrumental suave, e meu vestido vermelho favorito, aquele que ele sempre elogiava. Durante a semana, notei que ele estava estranho. Mais ausente. Mexia muito no celular, e sempre virava a tela quando eu me aproximava. No fundo, eu sentia algo, uma angústia crescente. Mas eu me recusava a acreditar que fosse o que eu imaginava. A gente estava junto há tanto tempo. Eu preferi me enganar. No dia do nosso aniversário, Kaique saiu de manhã dizendo que teria uma reunião de última hora e que chegaria direto para o jantar. Confesso que fiquei decepcionada. Ainda assim, passei o dia todo preparando tudo com carinho, tentando ignorar a pontada no estômago que só crescia. Por volta das 6 da tarde, resolvi mandar uma mensagem para confirmar a hora que ele chegaria. Nenhuma resposta. Liguei, e caiu direto na caixa postal. Tentei de novo. Nada. A essa altura, minha ansiedade já estava me corroendo. Algo estava errado, e eu sentia isso no peito. Foi então que tomei uma decisão que nunca pensei que tomaria: abri o notebook dele. Não era algo que eu queria fazer. Mas havia um nó na minha garganta, e eu precisava saber. Assim que liguei o computador, o navegador já estava aberto numa aba de e-mail. Eu não tive que procurar muito. Ali, diante dos meus olhos, estavam as confirmações de reservas em um hotel. Para aquele mesmo dia. No mesmo horário do nosso jantar. E não era uma reserva simples. Era uma suíte romântica com champanhe, flores e kit sensual incluso. Meu corpo gelou. As mãos tremiam enquanto eu clicava nas mensagens trocadas com o e-mail de uma tal de Nathalie. Uma mulher que eu nunca ouvi falar. Mas pelas mensagens, ela claramente sabia que ele era casado e parecia não se importar. Foi como tomar um soco. Um baque seco, direto no estômago. Comecei a juntar as peças rapidamente. Lembrei dos sumiços, das desculpas, do sorriso sem alma, das noites virando para o lado na cama. Kaique não apenas estava me traindo. Ele estava fazendo isso no dia do nosso aniversário de casamento. Com direito a quarto de hotel, flores, e provavelmente, a mesma dedicação que ele costumava me dar antes. Eu chorei. Mas não como em novelas. Chorei em silêncio, com raiva e vergonha misturadas. Senti como se tivesse sido feita de idiota. E pela primeira vez, uma coisa ficou clara para mim: eu precisava sair daquela ilusão. Mas o que aconteceu depois disso foi ainda mais inacreditável. Eu não sei explicar exatamente o que aconteceu comigo naquele momento. Era como se uma parte de mim tivesse morrido ali, diante daquela tela. O amor que eu sentia por Kaique evaporou em segundos, substituído por uma frieza que eu nunca tinha sentido antes. Mas ao invés de gritar, ligar para ele ou mandar mensagem, eu simplesmente fechei o notebook, apaguei as velas que tinha acendido para o jantar e tomei uma taça de vinho sozinha, no silêncio daquela casa que agora me parecia estranha.
Fiquei ali, sentada no sofá, com o coração em pedaços e a mente girando. Até que recebi uma mensagem. Não dele. Era do Murilo, um colega antigo da minha pós-graduação. Nós nunca tínhamos tido nada, mas havia uma tensão no ar sempre que conversávamos. Naquela noite, ele me chamou para tomar algo, disse que estava no bar em frente à minha casa e que pensou em mim do nada. Eu queria dizer não. Eu queria manter o pouco de dignidade que restava. Mas eu fui. Coloquei outro vestido. Não aquele vermelho que usei para o Kaique. Um preto, mais justo, que realçava o que eu queria mostrar naquela noite, que eu não estava destruída. Murilo me recebeu com aquele sorriso calmo e olhar que parecia ler a alma. Ele percebeu logo que havia algo errado e perguntou, mas eu desconversei. Pedi um drink forte em menos de uma hora, já estávamos rindo, trocando confidências, lembrando dos velhos tempos, e nos tocando como se tudo aquilo fosse a consequência inevitável de anos de tensão mal resolvida. Eu me deixei levar. Me entreguei ali, com vontade. Pela primeira vez em anos, eu me senti desejada por alguém que estava inteiro comigo, mesmo sem promessas. E o mais louco? Eu não me arrependi. Em nenhum segundo. Voltei para casa tarde. Kaique ainda não estava. Quando chegou, perto das 3 da manhã, tentou fingir que estava em reunião com os amigos da firma. Eu apenas sorri. Ele não sabia que eu sabia. E sinceramente, eu não queria mais saber. Nos dias seguintes, me afastei emocionalmente dele. Comecei a planejar minha saída com frieza. Ele nunca percebeu. Estava tão preso na sua vida dupla que não viu que eu já tinha começado a viver outra. O curioso é que quanto mais ele me traía, mais eu me encontrava. Comecei a sair mais, rever amigos, viajar a trabalho, e ver Murilo com frequência. Kaique nunca desconfiou. Continuou sendo um bom marido de fachada, enquanto eu era a mulher traída, e agora, livre. Mas o melhor ainda estava por vir. O destino, como sempre, adora fazer os últimos lances da partida de forma surpreendente. O nosso aniversário de casamento chegou. 5 anos. Era uma data que, até então, eu considerava sagrada. Mas naquele ano, tudo era diferente. Eu estava em silêncio, fria, distante. Ele, como sempre, tentava manter as aparências. Mandou flores para o meu trabalho, escreveu uma dedicatória ridiculamente falsa dizendo o quanto me amava e planejou um jantar caro em um restaurante que eu adorava, anos atrás. Mas eu já havia decidido, aquele seria o último aniversário de casamento. A ideia surgiu num impulso. Eu não sabia se seria corajoso bastante, mas à medida que o dia se aproximava, algo dentro de mim crescia, não era ódio, era libertação. Murilo sabia de tudo. Eu contei. Sem vergonha. Sem medo. Ele não julgou. Apenas me ouviu. E naquela semana, ele me fez uma proposta: quer passar o seu aniversário de casamento comigo? Em vez de com ele? Sim. Era loucura. Era vingança. Mas também era o primeiro passo para algo que eu ainda não sabia dar nome. Disse a Kaique que estaria em um retiro de trabalho naquele fim de semana e que o jantar seria impossível. Ele fingiu decepção. Mal sabia ele que eu sabia, que ele tinha planos paralelos com sua amante. Eu já tinha até o print do jantar reservado no nome dela no mesmo restaurante que ele queria me levar. Irônico, né? Na noite do nosso aniversário, eu estava em outro lugar. Um chalé no interior, à luz de velas, com lareira acesa e vinho na taça. Murilo estava comigo. E dessa vez, não foi impulso. Foi entrega. Fizemos amor como se estivéssemos limpando todas as mentiras que me envolveram por anos. Com desejo, com intensidade, mas também com respeito. Com verdade. Ele me olhou nos olhos como Kaique nunca olhou. Ele ouviu cada gemido como se fosse poesia, não apenas som. E naquela noite, eu entendi, eu não era só a mulher traída. Eu era a mulher que renasceu no meio da dor. No dia seguinte, ainda no chalé, tirei a aliança e deixei em cima da lareira. Tirei uma foto e mandei para Kaique com uma legenda simples. Obrigado por me libertar. Feliz último aniversário. A resposta dele veio horas depois. Uma enxurrada de mensagens, ligações, promessas. Ele não entendia o que estava acontecendo. Mas agora, não era mais sobre ele. Era sobre mim. Kaique surtou. Primeiro tentou me ligar sem parar. Depois, mandou áudios desesperados. Chorava, implorava, dizia que eu foi só um erro, que eu não queria me perder. A ironia quase me fez rir.
Onde estava essa urgência toda quando ele saía para os motéis com outra no meu horário de trabalho? Onde estava esse desespero quando ele escondia a amante nos fins de semana em que eu visitava meus pais? Mas o melhor ainda estava por vir. Poucos dias depois, ele apareceu na porta da casa dos meus pais. Eu tinha ido lá para buscar umas caixas que havia deixado no porão. Ele estava com o rosto abatido, barba por fazer e olhos inchados. Disse que não comia direito há dias, que tudo aquilo foi um erro, e que a mulher com quem ele me traiu não significava nada. E então ele soltou: Kendra, eu te amo. Me dá mais uma chance. Vamos começar do zero. Você é a mulher da minha vida. Eu olhei para ele em silêncio por alguns segundos. Aquela cena era tão previsível, tão teatral, que parecia tirada de um episódio barato de novela. Kaique, comecei, com calma. Eu descobri a sua traição no nosso aniversário de casamento. E mesmo assim, você estava com ela, no mesmo restaurante que você reservou para mim. Ele ficou mudo. O rosto empalideceu. Eu via as reservas. Eu via as fotos. Eu via as mensagens. Sabe o que é pior? Você não me traiu só com ela. Você me traiu com tudo que a gente construiu. Com cada plano, cada sacrifício, cada momento em que eu escolhi ficar ao seu lado. Ele tentou interromper, mas eu continuei. E sabe o que mais? No dia do nosso aniversário, eu estava com alguém que me tratou como você nunca tratou. Alguém que me tocou com verdade. Que me fez sentir viva. Ele me olhou, tentando assimilar as palavras. Murmurou algo como a quem é ele, mas eu apenas dei um passo para trás, sorri e respondi: alguém que não precisa ser você. E fechei a porta. Naquela noite, sozinha no meu quarto, eu não chorei. Não me desesperei. Porque, pela primeira vez, eu sabia que tudo tinha um sentido. Kaique foi uma página virada. E Murilo, bem, ele ainda era uma pergunta, mas não mais uma dúvida dolorosa. Era uma escolha. Uma chance de viver algo sem máscaras. No fim das contas, eu não perdi um casamento. Eu ganhei a mim mesma. Passaram-se algumas semanas desde aquele dia em que Kaique tentou, pela última vez, me reconquistar. Ele mandou mensagens longas, escreveu um e-mail, chegou até a enviar flores para o meu trabalho. Mas eu não respondi. Não porque sentia raiva, essa fase já tinha passado, mas porque finalmente compreendi que nem todo arrependimento merece perdão. Murilo, por outro lado, se manteve presente. Não me pressionou, não tentou acelerar nada. Apenas me deixou saber que ele estava ali. E foi isso que me conquistou de verdade. Em um domingo à tarde, ele me chamou para dar uma volta em um parque que eu adorava. Caminhamos em silêncio por um tempo, até que ele segurou minha mão e disse: eu sei que você saiu de algo muito difícil. E eu não quero substituir ninguém. Só quero estar com você agora, se isso fizer sentido para você. Eu parei, olhei nos olhos dele e senti algo que há anos não sentia: segurança. Não uma segurança idealizada, mas a segurança de estar com alguém que enxerga você por inteiro, até as partes quebradas, e ainda assim escolhe ficar. Faz sentido sim, respondi. Pela primeira vez, tudo faz. Depois daquele dia, decidimos começar do nosso jeito. Sem rótulos, sem pressa, mas com muita verdade. Reformei meu apartamento, pintei as paredes com minhas cores favoritas, comprei novas plantas e troquei os porta-retratos. Deixei para trás não só um relacionamento, mas a versão de mim que aceitava pouco e se contentava com migalhas. Hoje, olho para trás não com mágoa, mas com gratidão. Porque a dor que Kaique me causou foi o empurrão que eu precisava para encontrar minha força e para dar espaço a algo muito maior do que um simples recomeço. Foi o início da minha melhor versão. E quanto ao nosso antigo aniversário de casamento? Agora ele representa outra coisa. Não um fim, mas o verdadeiro começo de mim. Confissão 2. Minha esposa me obrigou a aceitar casamento aberto e olha o que aconteceu. Meu nome é Rafael, tenho 35 anos, e quero contar algo que mudou a minha vida, para sempre. Eu sempre acreditei que o casamento era um pacto sagrado, exclusivo, onde duas pessoas se comprometem a se amar e respeitar acima de tudo. Mas a minha história tomou um rumo que eu jamais imaginei. Tudo começou há cerca de 3 anos, quando minha esposa, Ana, de 33 anos, me surpreendeu com um pedido que me deixou desnorteado, e ela queria que aceitasse um casamento aberto. Eu nunca havia sequer considerado essa possibilidade. Para mim, casamento era sinônimo de fidelidade absoluta, e aceitar algo diferente parecia, no mínimo, um convite para o fim da nossa relação. Mas Ana tinha seus motivos.
Ela dizia que se sentia sufocada, que a rotina do casamento estava apagando a pessoa que ela era. Que precisava se sentir livre para experimentar outras conexões, para se redescobrir. E que isso não significava que o amor dela por mim fosse menor. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções que me deixavam exausto. Ana parecia cada vez mais feliz com suas novas experiências, seus encontros, suas conversas cheias de descobertas. Eu tentava me manter firme, mas a realidade era dura, e a cada sorriso dela por outra pessoa, meu coração doía. Comecei a perceber que, apesar do que ela dizia, essa liberdade estava nos afastando. Passamos a nos ver menos. As noites que antes eram nossas, tornaram-se momentos solitários para mim, enquanto ela explorava novas relações. Eu me peguei, inúmeras vezes, pensando em desistir, em terminar tudo. Mas o amor que eu sentia por Ana me impedia. Eu ainda queria acreditar que poderíamos sobreviver a isso. E então, a segunda reviravolta aconteceu. Numa noite, ao chegar mais cedo em casa, Ana estava com Lucas. Não era mais só uma conexão à distância. Eles estavam ali, juntos, na nossa casa. Eu senti um frio na espinha, uma mistura de raiva, tristeza e confusão. Tentando ser racional, sentei com eles para conversar. Queria entender onde eu me encaixava naquele novo mundo, e se ainda havia espaço para mim. Ana me olhou nos olhos e disse: Rafael, eu sei que é difícil, mas quero que entenda que isso não é sobre te substituir. É sobre ampliar nossos horizontes. Quero que você também viva suas experiências. Eu balancei a cabeça, quase sem palavras. Como podia eu ter vontade para isso? Mas naquela mesma semana, aconteceu algo inesperado. Conheci uma mulher chamada Marina numa reunião de trabalho. Ela era diferente, doce, empática e, para minha surpresa, parecia entender o que eu estava passando. Começamos a conversar, primeiro sobre coisas banais, depois sobre sentimentos mais profundos. Foi a primeira vez em meses que me senti visto. E assim, aos poucos, eu comecei a explorar meu próprio universo aberto, não por vontade, mas por necessidade. Mas havia um problema, Ana e eu não estávamos na mesma página. Enquanto ela navegava por suas novas aventuras com entusiasmo, eu lutava para encontrar equilíbrio entre o amor que sentia e a dor da perda. Nossa comunicação ficou difícil, os desentendimentos aumentaram e, no fundo, eu percebia que estávamos caminhando para um ponto sem volta. No começo, confesso que senti raiva, medo, desconfiança. Me senti atraído por um pedido que parecia, para mim, um abandono velado. No entanto, diante da insistência dela, acabei cedendo. Por amor, por medo de perder a pessoa que eu amava, por insegurança. E foi aí que o nosso experimento começou. Ana me pediu um prazo para que tudo se ajustasse. Um período de 4 meses em que ela queria explorar esse novo mundo, e que eu deveria tentar fazer o mesmo. Resisti muito no começo, mas aceitei. Eu achava que conseguiria lidar, que seria forte o suficiente para não me perder. Mas mal sabia eu o que me esperava. Durante as primeiras semanas, tudo parecia um jogo distante. Ela saía mais, conversava com pessoas novas, fazia novas amizades que ela descrevia como conexões emocionais e até físicas. Eu tentava me convencer de que era saudável, que o amor verdadeiro resistiria a qualquer coisa. Mas a verdade era que meu peito se apertava toda vez que eu a via arrumada para sair, com um brilho diferente nos olhos. Minha insegurança virou um monstro que me consumia por dentro. E então, veio a primeira reviravolta. Ana conheceu alguém chamado Lucas, um rapaz mais jovem, encantador, cheio de energia. Ela falava dele com uma alegria que eu não via há anos em nosso casamento. Eu tentei não me importar, mas quando eles começaram a passar mais tempo juntos, a coisa ficou difícil demais. E não era só o ciúme. Era a sensação de que eu estava perdendo a mulher da minha vida para um desconhecido. Que o casamento aberto não era um acordo de confiança, mas uma sentença de perda. Pior ainda foi quando Ana, ao perceber meu sofrimento, disse algo que me paralisou. Rafael, ou você aprende a aceitar isso, ou não sei se a gente vai continuar juntos. Eu me senti acuado. Como se tivesse sido obrigado a aceitar um plano que não era meu, que destruía minhas convicções mais profundas. E assim, comecei a viver uma rotina onde o que eu mais queria, segurança, exclusividade, virou um campo minado de dúvidas e emoções que eu não sabia como controlar. Mas essa era só a ponta do iceberg. A tensão entre Ana e eu crescia a cada dia. A confiança, que deveria ser o alicerce do nosso acordo, parecia ruir sob o peso das emoções não ditas e das expectativas frustradas.
Eu via como ela se entregava ao novo mundo com facilidade, enquanto eu me afogava em inseguranças e medos que não conseguia controlar. Certa noite, após uma discussão que começou por um comentário aparentemente banal, Ana explodiu. Rafael, você não entende que eu preciso disso? Que estou me descobrindo. Não posso ser a mesma pessoa de antes, presa a um casamento que me sufoca. Eu tentei argumentar, dizer que sentia saudade do que tínhamos, que ainda queria a exclusividade do nosso amor. Mas ela não quis ouvir. Você não quer isso. Você quer me prender. E eu não vou mais aceitar isso. Essas palavras ecoaram como um golpe. Eu estava perdido, sozinho, e a pessoa que eu mais amava estava se afastando rapidamente. Foi quando aconteceu a terceira reviravolta. Eu descobri, por acaso, que Ana estava vendo outra pessoa além de Lucas. Um tal de Diego, que ela conhecera numa viagem de trabalho. E não era apenas uma conexão casual, e eles estavam falando sobre planos, sobre um futuro que não incluía mais o casamento. Eu me senti traído de novo, não pela liberdade que havíamos concordado, mas pelo segredo, pela falta de transparência. Enfrentei Ana. Perguntei por que ela não havia me contado, e ela respondeu: porque não queria que você ficasse ainda mais sufocado. Queria te proteger. Mas naquele momento, eu sabia que estávamos afundando. O casamento aberto que ela me pediu para aceitar estava se transformando em um abismo que nos separava cada vez mais. Meu coração queria salvar o que restava, mas minha mente dizia que talvez fosse hora de deixar ir. Eu estava diante de um dilema cruel: continuar amando uma mulher que já não era a mesma, ou encontrar forças para reconstruir minha vida sozinho. E enquanto eu lutava com essa decisão, Ana fez uma última proposta que mudou tudo. Ana me chamou para uma conversa que eu sabia que poderia ser decisiva. Sentamos na sala, o silêncio pesado entre nós, carregado de todas as mágoas, dúvidas e sonhos quebrados que o casamento aberto havia trazido. Ela olhou nos meus olhos e disse com firmeza: Rafael, eu não quero mais viver assim. Essa coisa de abrir o casamento está nos destruindo. Quero que a gente termine, mas de uma forma diferente. Meu coração disparou. Terminar? Depois de tudo? Era isso mesmo que eu estava ouvindo? Ela continuou: quero que a gente se separe, mas que continuemos amigos. Que possamos manter respeito, até amizade, porque eu ainda me importo com você. Mas não quero mais viver nessa prisão que criamos. Eu fiquei em choque. A mulher que me pediu para aceitar uma nova forma de amar estava agora pedindo fim. Mas o mais estranho foi o que veio depois. E mais, ela falou baixinho, quase sem coragem: eu conheci alguém. Ele é diferente, e eu quero tentar um relacionamento sério com ele. Naquele momento, todas as peças caíram no lugar. Eu não era mais parte daquele quebra-cabeça. Me senti um estranho dentro da minha própria casa. Eu tentei argumentar, dizer que poderíamos tentar de novo, que ainda havia amor, mas ela estava decidida. Aquele pedido de casamento aberto, que parecia uma forma de nos salvar, foi na verdade o começo do nosso fim. Eu saí daquela conversa sentindo que tinha perdido não só minha esposa, mas também a minha identidade. Mas, apesar da dor, algo começou a nascer dentro de mim, a vontade de me reencontrar, de reconstruir minha vida por mim mesmo. Porque, no fim das contas, aceitar algo que nos destrói nunca é amor. E o que aconteceu depois dessa decisão mudou tudo, para mim, para Ana, e para a nossa história. Depois daquela conversa, o clima na casa mudou completamente. Ana começou a arrumar suas coisas, e eu, aos poucos, fui me acostumando com a ideia de que aquele capítulo da minha vida estava chegando ao fim. No entanto, apesar da dor, algo novo começou a florescer dentro de mim e a vontade de me reencontrar. Com o tempo, comecei a focar em mim. Retomei hobbies que havia deixado de lado, passei mais tempo com amigos, e até procurei ajuda para lidar com a confusão emocional que aquele casamento aberto deixou em mim. Ana seguiu seu caminho, construindo uma nova relação com aquela pessoa que havia mencionado, enquanto eu aprendi que o amor, para ser verdadeiro, precisa de respeito e limites claros. Mais do que tudo, percebi que ceder a algo que nos destrói não é sinônimo de amor, mas sim de medo. Hoje, depois de toda essa tempestade, sou uma pessoa mais forte. A ferida ainda existe, mas ela não me define. Eu não sei o que o futuro reserva para Ana ou para mim, mas sei que a nossa história serviu para me ensinar uma lição importante. O amor saudável é aquele que constrói, não que destrói, que liberta, não que aprisiona. Se você está passando por algo parecido, lembre-se disso. Respeite seus sentimentos, confie em sua intuição,
E nunca abra mão do que te faz feliz de verdade. Se você se identificou com estas histórias reais de alguma forma, lembre-se, cada relacionamento tem seus desafios, mas a escolha de como seguir sempre está em suas mãos. Se inscreva no canal Confissões do Reddit para mais relatos sinceros que mostram o lado oculto do amor e da vida a dois. Deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir essas mensagens e não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma confissão impactante. Juntos, vamos aprender, refletir e crescer com cada história. Clique no card agora e continue essa jornada de descobertas com a gente.